Olá pessoal, estamos aqui novamente, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fundamentos em saúde, tá? A gente precisa conhecer os níveis de prevenção da atenção básica de saúde, né? A gente precisa ter esse conhecimento na saúde geral, no conhecimento de como funciona todo o processo saúde e doença, para que a gente tenha uma maior habilidade no reconhecimento de todas as fases nos níveis de prevenção na atenção básica da saúde, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo saúde e doença, tá? O processo saúde e doença é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população, e considera que ambas estão interligadas e são consequência dos mesmos fatores. Então, tanto que a gente chama, é um termo complexo, né? Tanto que a gente coloca como processo saúde e doença, porque é um termo que está interligado, certo? A gente precisa ter o conhecimento do que é a saúde, ter conhecimento do que significa o processo da doença para entender como se dá o processo saúde e doença, tá? Então, tudo que envolve uma pessoa estar no estado de saúde e tudo que envolve uma pessoa estar no estado de doença, a gente diz que está inserido no processo saúde e doença, tá bom? Então, o que é saúde? O que é saúde para vocês, né? Então, saúde, segundo um conceito muito antigo de 1947, tá, gente? Mas que é usado até hoje, da Organização Mundial de Saúde, né, da OMS, com ampla divulgação e conhecimento em nossa área, a saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de saúde, de doença ou enfermidade. Então, gente, quando a gente fala em saúde, não basta a gente dizer que a gente não está com nenhuma doença para estar com saúde, para estar saudável, tá? Porque a saúde não é só a ausência de doença, não é só a ausência de enfermidade. A gente precisa estar em total equilíbrio, tanto físico como mental, como social, para que a gente consiga definir o termo saúde, para que a gente consiga dizer que a gente está com a saúde equilibrada. Então, a saúde não é apenas a ausência de doença ou de qualquer enfermidade, certo? Além da gente não estar doente, a gente tem que estar com completo bem-estar físico, mental e social, com todos esses fatores em equilíbrio, em harmonia. Só nesse momento é que a gente pode dizer que nós estamos com saúde. Então a busca dessa saúde, né, não é fácil, porque você imagine um ser humano conseguir estar com todos esses fatores equilibrados, né, no mundo moderno. Não é fácil, é muito difícil, certo? Mas a gente só considera que o ser humano está totalmente saudável se a gente tiver em equilíbrio todos esses fatores, tá bom? Então, a saúde, aqui segundo a Constituição, tá, gente? É um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, a promoção da saúde, proteção e recuperação, né? Então, como todos vocês devem saber, né, a saúde, ela é um direito de todo cidadão, certo? E ela é garantida na Constituição, é um dever do Estado, tá? O Estado tem que dar toda a condição para que o ser humano sobreviva e esteja com a sua saúde no mais perfeito estado possível. A gente sabe que na prática isso não é fácil, a gente não tem acesso aos serviços de saúde da maneira que deveríamos ter, né? A gente não tem acesso o acesso não é igualitário, né? A gente sabe que algumas pessoas
têm mais acesso à saúde porque conseguem pagar uma saúde privada, certo? As pessoas que dependem da saúde pública normalmente são mais prejudicadas pelo difícil acesso aos serviços de saúde, tanto de prevenção, como de proteção e principalmente como de recuperação, tá certo? Então a gente sabe que isso aqui na teoria é muito bonitinho, mas na prática, infelizmente, não é assim que funciona, tá? A gente já viu, né, isso em saúde pública, algumas turmas já viram, outras ainda vão ver. Essas questões da saúde pública a gente vai estudar de forma mais aprofundada, tá bom? Para quem ainda não viu. A gente falou, né, o que é saúde, então vamos ver agora o que é que o Ministério da Saúde conhece por doença. O que seria doença? Então, o Ministério da Saúde traz um simplificado conceito de doença, colocando-a como uma alteração ou desvio do estado de equilíbrio de indivíduos juntamente com o seu meio ambiente, né? Primeiro que o indivíduo ele não é único, ele vive em sociedade, tem uma relação com o meio ambiente, né? Com o mundo que ele vive. Então, a gente, como eu falei lá atrás, né? Para a gente dizer que a gente está num estado completo de saúde, a gente tem que estar com todos os fatores equilibrados. Então, qualquer desequilíbrio naqueles fatores a gente já pode considerar um estado de doença, tá? Ou físico, ou mental, ou social, a gente já considera qualquer desequilíbrio como um estado de doença. Então, a doença ela pode ser encarada como um fator externo ao equilíbrio normal do organismo, resultado de uma reação saudável, de defesa ou até mesmo de adaptação do indivíduo às condições novas e diferentes. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Qualquer desequilíbrio no bem-estar do paciente, tanto físico como mental, como social, a gente já considera a doença. Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho dos níveis de prevenção em odontologia, tá? Na verdade, esses níveis de prevenção, a gente considera para a saúde em geral. Coloquei a odontologia porque é a nossa área, mas esses níveis de prevenção é usado em todas as áreas de saúde, tá? Não seria específico da odontologia. Então, os estudiosos descrevem a prevenção como uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença, no caso, apresentando 3 níveis de prevenção. Então, a gente vai conhecer todos os níveis de prevenção, tá? Um por um, que é a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária, tá joia? Então, a prevenção primária, como o próprio nome já diz, é aquela primeira prevenção, a prevenção mais primordial, inclui ações voltadas a impedir a ocorrência das doenças antes que elas se desenvolvam no organismo dos pacientes, tá? Então, como o próprio nome diz, a prevenção primária são as ações que a gente faz para que a doença não aconteça, certo? É aquela prevenção propriamente dita, aquela prevenção primordial, em que a gente faz todas as ações para que a doença não aconteça. É aquela prevenção mesmo bem antecipada. A prevenção primária, a gente vai dividir em 2 níveis, tá? O primeiro nível é a promoção à saúde e o segundo nível é a proteção específica, que a gente vai estudar agora a seguir. Então, o primeiro nível da prevenção primária seria a promoção da saúde, tá? O primeiro dos níveis de prevenção engloba as ações destinadas a manter o bem-estar geral de uma população, sem visar a nenhuma doença em particular. Então, é aquelas ações gerais, tá? As ações gerais. Envolve amplamente, por isso que a gente fala em promoção da saúde. Ela envolve amplamente os programas de educação para a saúde. São ações destinadas a manter a qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades
de modo a evitar o desenvolvimento de diversos processos patogênicos, tá? Então vamos retomar. Prevenção primária se divide em 2 níveis. O primeiro nível é promoção da saúde e o segundo nível é proteção específica. O primeiro nível da prevenção primária, que é a promoção da saúde, a gente fala de ações voltadas a manter o bem-estar geral. A gente não está fazendo uma ação específica na prevenção de uma doença, não. A gente está falando na prevenção, na promoção da saúde geral, no bem-estar geral, tá? Então, esse primeiro nível da prevenção primária, ele é bem geral mesmo, não é específico, uma ação para prevenir uma doença em si, tá certo? Então, por isso que essa promoção da saúde, ela envolve os programas de educação, tá? Então, exemplos: educação alimentar, incentiva a prática de atividades físicas, campanhas contra o uso de álcool e tabaco, aleitamento materno, habitação em condições adequadas, orientação sexual, repouso, lazer. Tudo isso aqui está dentro da prevenção primária, no primeiro nível, que é a promoção da saúde. Por quê? Você vê que aqui não tem nada específico para uma única doença. São ações que vai promover o bem-estar de uma forma geral, que vai prevenir um monte de coisa, não é nada específico, certo? É um bem-estar geral do paciente, do ser humano, certo? Tanto, qualquer um desses que você pegar, uma pessoa que faz todos esses, que tem cuidado, que tem acesso às informações em todos esses campos, ela vai ter condições de ter acesso a um bem-estar geral, nada de maneira específica, tá bom? Então aqui tem exemplos do primeiro nível da prevenção primária, que é a promoção de saúde. Então, a proteção específica, que é o segundo nível, tá? O segundo nível da prevenção primária, a proteção específica. Então, na proteção específica, a colaboração no planejamento e na implementação dos programas de prevenção são dirigidas ao combate de uma enfermidade específica ou um grupo de doenças em particular. Você já vê a diferença em relação ao primeiro nível, porque aqui, como o próprio nome já diz, proteção específica, a gente vai fazer as ações voltadas a uma doença em particular ou a um grupo de doenças em particular. Então já há uma ação mais direta, tá? Exemplo: acompanhamento pré-natal, imunização, que é a vacinação, manipulação adequada dos veículos de transmissão, alimentos e água, eliminação de focos de vetores e doenças, fluoretação da água, distribuição de preservativos, né? Então já é um trabalho mais específico, tá? Tipo, vacinação, a gente já se vacina para aquela doença específica, no máximo 2, 3 doenças ali juntas, tá? Mas já é uma proteção mais específica, uma proteção mais direta. Outro exemplo aqui: eliminação de focos de vetores de doenças. Um exemplo: o combate à dengue, né? Ao mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, já é uma proteção específica, porque já é feito um trabalho direto naquele problema para prevenir aquela doença específica ou aquele grupo de doenças. No caso, as doenças causadas pelo Aedes aegypti, que é a dengue, chikungunya, zika, entendeu? Então já é uma ação mais direta, tá? Como esses outros aqui também. A fluoretação da água, que é a gente sabe que é para diminuir o índice de cárie da população. Então já existe um trabalho mais direto numa doença ou num grupo de doença. Falamos da prevenção primária, né, que se divide em 2 níveis, promoção da saúde e proteção específica. Agora nós vamos falar da prevenção secundária, tá? As ações de prevenção secundária ocorrem em situações nas quais o processo de doença já está instaurado, tá? A intenção é propiciar uma melhor evolução clínica para os indivíduos afetados, impedindo ou retardando a evolução das enfermidades
através da execução de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Então, gente, na prevenção secundária, já não é mais aquela prevenção primária, já existe alguma doença já instaurada, e mesmo existindo essa doença instaurada, a gente coloca aqui na prevenção secundária, por quê? Porque o trabalho vai ser feito para que aquela doença, para que aquela patologia, ela não evolua. É feito um trabalho ali para que faça os procedimentos, faça um diagnóstico, faça os procedimentos terapêuticos, os tratamentos para que aquela doença evolua o mínimo possível, para que cause um menor dano ao paciente, entendeu? Então, na prevenção secundária, a doença já existe, mas é feito um trabalho para que a doença evolua o mínimo possível, tá bom? Além disso, as ações na fase secundária, na prevenção secundária, também tem como meta interromper ou reduzir a disseminação da doença em uma população específica, tá? Então, além da gente trabalhar para que não haja nessa prevenção secundária, para que não haja uma evolução da doença no paciente, a gente também, aqui na prevenção secundária, a gente trabalha para que não haja uma disseminação da doença, caso a gente esteja falando de uma doença contagiosa, um exemplo, entendeu? Então, é justamente essas ações para que a gente impedir que a doença evolua. Essa prevenção para que a doença não evolua e essa prevenção para que não haja uma disseminação, para que a doença não se distribua, está incluso exatamente na prevenção secundária, tá bom? Então, os níveis de prevenção da prevenção secundária é o terceiro e o quarto nível. Lembrando que o primeiro e o segundo nível foi na prevenção primária, tá? E agora a gente continua com o terceiro e o quarto nível, que fica dentro da prevenção secundária, tá bom? O terceiro nível, que está dentro da prevenção secundária, é o diagnóstico e o tratamento precoce da doença. E o quarto nível é a limitação do dano, da incapacidade, tá bom? A gente vai conhecer cada nível desse um pouquinho melhor. O terceiro nível, que é o diagnóstico e tratamento precoce, que está dentro da prevenção secundária, As ações neste nível têm como objetivo detectar mais rapidamente possível os processos patogênicos, que é o quê? As doenças, as patogenias, as patologias já instalados, tá? Antes do aparecimento dos sintomas, de sintomas mais graves, entendeu? Então, por isso que a gente chama de diagnóstico e tratamento precoce, Por quê? Quanto antes a gente descobrir e detectar a doença, menor será os sintomas e os danos causados ao paciente, tá? Dessa forma, é possível adotar medidas protetoras antes mesmo de um agravo em curso cruzar o horizonte clínico. Então, a gente consegue, nesse terceiro nível, fazer um diagnóstico precoce, fazer um diagnóstico e um tratamento precoce no paciente para que não haja, para que a doença evolua o mínimo possível, tá? Então, essa intervenção, quanto antes, melhor. Porque você consegue proteger a pessoa, o paciente, antes que haja uma evolução, que começa a aparecer os sintomas e o paciente começa a realmente ser acometido pela doença, tá bom? Então, quais são exemplos de ações, feitas na prevenção secundária, no terceiro nível, que é o diagnóstico e tratamento precoce. Então, são exames periódicos de saúde, são check-ups, que a gente vai conseguir ver a doença, se tiver doença, ver ela logo no comecinho, rastrear doenças infecto-contagiosas, o autoexame, intervenções médicas ou cirúrgicas precoces, tá? É quando a gente já descobre a doença muito no começo, então a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico bem no comecinho e também um tratamento
tanto cirúrgico ou medicamentoso, também no início da doença, tá? Outro exemplo, uma terapia, partindo mais para a odontologia, uma terapia remineralizadora para paralisação de manchas brancas, né? Muitas vezes a cárie, antes de se apresentar como uma cavidade mesmo, ela se apresenta como uma manchinha branca. Então lá, nesse momento mesmo, a gente pode fazer um tratamento e aquilo ali que viraria uma cárie, nem vira, tá? Aquilo ali, aquele processo de progresso, ele estaciona. Isso seria ações de diagnósticos e tratamento precoce, tá? É a gente conseguir combater a doença antes dos sintomas e antes da evolução da doença, tá? Que é o terceiro nível. Agora, o quarto nível seria o quê? A limitação do dano, tá? Lembrando que o quarto nível, ele ainda faz parte da prevenção secundária, tá? Então, na limitação do dano, né? Este nível de prevenção envolve as medidas aplicadas nos casos em que o processo de adoecimento já está plenamente instalado. Quer dizer, aqui a gente já está vendo que houve uma evolução da doença, tá? Apesar de terem menor impacto na população em geral, as ações neste nível são extremamente relevantes, por limitar a extensão das lesões e retardar o aparecimento de complicações, tá? Então aqui é quando a doença já está mais avançada, mas ainda é feito ações voltadas para que a doença não complique ainda mais, tá? Por isso que a gente chama de limitação do dano, tá? É o quê? É a gente conseguir parar aquele processo da doença antes que ela complique e se agrave mais, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Grupo de apoios a pacientes crônicos, acesso facilitado a serviços de saúde, que no caso aqui o paciente ele já tem a doença, entendeu? Tratamento médico ou cirúrgico adequado, hospitalização em função das necessidades, onde é feita uma medicina preventiva e curativa estreitamente associada, tá certo? Então aqui já existe um tratamento, já existe uma ação mais curativa com medicamentos, com internações, com cirurgias, tá? Mas que a gente tenta ainda utilizar para que a limitação, ocorra uma limitação do dano e que a doença, ela cause o menor prejuízo possível na saúde do paciente, tá bom? Então aqui, nesse quarto nível, que se chama de limitação de dano, a gente vai acompanhar os pacientes que já têm a doença, tá? Fazer todas as medidas preventivas e curativas associadas, tanto com cirurgias como com medicações, para que os pacientes não tenham maiores complicações em doenças que eles já possuem, tá bom? Então, gente, agora a gente vai falar um pouquinho da prevenção terciária, tá? Lembre-se que a gente falou da prevenção primária, onde a gente vai encontrar o primeiro nível, que é a promoção da saúde, e o segundo nível, que é a proteção específica. Falamos logo após da prevenção secundária, onde a gente falou do terceiro nível, que é tratamento e diagnóstico precoce, e o quarto nível, que é a limitação do dano. Agora, a gente vai falar um pouquinho da prevenção terciária, que é o terceiro nível de prevenção, tá? Que é onde os cuidados envolvem ações para manejar possíveis sequelas deixadas por determinada doença, auxiliando na redução da incapacidade de forma a permitir uma rápida e melhor reintegração do indivíduo na sociedade. Gente, na prevenção terciária, já aconteceu a doença e na prevenção terciária a gente vai fazer as ações para que haja uma diminuição da incapacidade do paciente, tá? Entendeu? Para que o paciente possa ter uma vida, mesmo depois da doença, independente de qual doença seja, para que o paciente possa ter uma rápida reintegração na sociedade, para que ele se recupere da melhor maneira possível. Então,
na prevenção terciária, a gente vai ter o 5º nível, né? Que é o último nível, que é a reabilitação. Como o próprio nome já diz, né? A reabilitação é depois que o paciente passa pela doença, certo? Qual será as sequelas que o paciente teve daquela doença? Aqui na prevenção terciária vão ser feitas, é onde está incluídas as ações para que essas sequelas causem o menor dano ao paciente, tá? Então, na prevenção terciária, a gente vai conhecer o 5º nível, que é a reabilitação. Então, na reabilitação é aquela que envolve o manejo das sequelas ou problemas causados por determinada patologia, né? Por determinada doença. O objetivo desse 5º nível, que é a reabilitação, é contribuir para que o indivíduo aprenda a conviver com a sua condição de saúde e consiga levar uma vida útil e produtiva, tá, gente? Então, assim, nesse 5º nível, a gente vai incluir os pacientes, a gente vai incluir as ações voltadas para os pacientes que ficaram com sequelas de determinada doença. Para quê? Para fazer ações para que o paciente possa conviver da melhor forma possível com essas sequelas, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, que é acompanhamento de complicações em pacientes diabéticos, reabilitação pós-infarto ou acidente vascular cerebral, que é o AVC, né? Terapia ocupacional, treinamento do deficiente, próteses, paciente que usa próteses, órteses. Então, assim, aqui a gente já vai ver aquele paciente que já teve o problema, já teve a doença, que ficou com sequelas, e aqui estão todas as ações voltadas para que o paciente possa conviver da melhor forma possível com as sequelas deixadas pela doença, tá? Então, tipo, um paciente que sofreu AVC, o que pode ser feito para melhorar a condição de vida desse paciente, né? Fisioterapias, entendeu? Tudo aquilo que for feito para melhorar as sequelas deixadas por determinadas doenças está incluído no 5º nível, que é a reabilitação, que está dentro da prevenção terciária. Gente, então, as ações possíveis devem sempre seguir o objetivo de fazer com que o indivíduo não adoeça, tá? No caso de adoecer, trabalhar ao máximo para que o mesmo se restabeleça sem a presença de sequelas, né? Então, desde o início lá, na prevenção primária, na promoção de saúde, nós, profissionais de saúde, temos que trabalhar com o principal objetivo de que o ser humano, as pessoas, a população não adoeçam, certo? Esse é o sentido e o objetivo primordial, principal, tá? Mas a gente vai seguindo uma sequência, que a gente sabe que as doenças existem, mesmo a gente trabalhando na promoção da saúde, para que as doenças não ocorram, a gente sabe que ocorre, mas dentro de todas as possibilidades que a saúde, que a medicina, a odontologia, todas as áreas de saúde conseguem nos proporcionar, a gente vai trabalhando para que a pessoa, né, a população, sofra o mínimo possível com essas doenças, certo? E que hajam sempre ser feitos ações de prevenção para que as doenças não ocorram, e caso ocorram, para que os pacientes sofram o mínimo possível, né? Tanto durante o tratamento quanto as sequelas, né? A gente sempre todas as ações são voltadas para que não ocorra a doença. Caso a doença ocorra, é que ela seja o menos grave possível. E caso deixe sequelas, as ações são voltadas para que essas sequelas comprometam minimamente a reintegração do paciente à sociedade. Então, gente, por hoje é isso. Eu agradeço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.